Agora, no Jornal da Manhã Jovem Pan, Conexão Digital. Conexão Digital. Notícias do mundo digital com o professor André da Uniguaçu. Muito bom dia a você, rádio ouvinte da Jovem Pan, mais um Conexão Digital, que é o professor André da Uniguaçu, coordenador do curso de Engenharia de Software. Muito bom dia, Juliano, muito bom dia, Tiago. Então, nesta manhã de quinta-feira, nós vamos falar sobre dois temas importantes. Um deles é para você que usa o Windows 10. A última atualização do Windows 10 trouxe mais um problema para variar. Nesse caso é para quem tem HDs SSDs ou HDs de estado sólido. É aquele HD diferente do tradicional que vem nos computadores, então é como se ele fosse um grande pendrive. Nessa versão do Windows, nessa última atualização, infelizmente o Windows, devido a uma falha do programa do Windows, ele utiliza um aplicativo chamado otimização de disco, ou o antigo desfragmentador de disco, que nos discos mecânicos é importante fazer isso. Por quê? Porque o HD ele vai gravando os dados aonde ele tem espaço vago. E isso pode fazer com que um determinado arquivo fique espalhado por várias partes dentro do disco rígido, dentro do HD, e isso diminui a velocidade da sua máquina. Mas nos discos SSDs não precisa fazer isso. A maneira de armazenamento dos dados é diferenciada, então ele não há necessidade disso. Porém, se você ativar e deixar a função de desfragmentação ativa, o que vai acontecer? Periodicamente, essa função, vai ativar dentro do seu HD SSD e ele vai ficar analisando e fazendo leituras e gravações desnecessárias. Sendo que o HD SSD, ele não é que ele estraga, ele não é que nem um HD normal que estraga com o tempo por dano físico. O HD SSD, ele tem um limite de gravação que pode ser realizado nele. Então, se você deixar ele com o desfragmentador ativo, ele vai gastar, ele vai estragar mais cedo. Então, ele vai atingir esse limite de gravações e regravações mais cedo e, consequentemente, o seu HD vai parar de funcionar antes. Então, é importante, ainda não tem uma atualização para corrigir esse problema, mas se você é um usuário avançado, você pode ir até a ferramenta de otimização de disco ou nas ferramentas do computador, de administração do computador, e lá você consegue desativar a desfragmentação de disco, simplesmente desativa, certo? Caso você não saiba como fazer, procure um profissional especializado da área ou o seu profissional de confiança, que ele vai fazer isso para você. Isso evita que o seu HD SSD tenha um desgaste prematuro, não por uso, mas porque está habilitada essa função e não há a necessidade. Então é muito importante isso. Você que tem o Windows 10 e que teve a última atualização dele, procure a ferramenta de otimização de disco, desative a otimização do seu HD. Se for um HD mecânico, deixe. Por exemplo, eu tenho um HD SSD e um HD mecânico no meu computador. No SSD eu deixo desativado e no HD mecânico eu deixo ativado, que é o HD tradicional. Nele é importante que aconteça isso, tá certo? A outra informação é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Essa lei, esperava-se que ela não entrasse em vigor esse ano devido à pandemia, devido a todas as dificuldades e os custos que essa lei está trazendo, tanto para as empresas quanto para o próprio governo. Então, apesar da lei ter sido aprovada em 2018, foi criado um prazo para que as empresas pudessem organizar-se e adaptar-se a essa nova lei, porém, esperava-se que com a pandemia a lei não entrasse em vigor agora no final de setembro, e sim, conforme um projeto, uma medida provisória que foi encaminhada ao Senado. Essa medida provisória propunha que ela entrasse em vigor somente em dezembro. Porém, devido a questões de prazos e inabilidade do Senado Federal,
essa medida provisória acabou passando e não foi votada. Aí o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor em sua totalidade agora no final de setembro. Então, nos próximos programas, nós vamos comentar um pouquinho sobre as implicações que essa lei traz para todo mundo. Detalhe, não é a empresa de comércio eletrônico que tem que se preocupar com essa lei. Você, empresário, o banco de dados do teu funcionário, o banco de dados do teu cliente, você vai ter que se preocupar e vai ter que se adaptar a isso. A página da sua empresa, então, ela vai ter que se adaptar a isso. Então, as escolas têm os dados dos alunos, então as escolas também vão ter que se adaptar a essa nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa lei ela é extremamente abrangente, ela não envolve somente empresas que têm dados na internet, mas qualquer loja da cidade que tem os dados dos seus clientes armazenados, ela vai ter que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, assim, nós vamos nos próximos programas comentar sobre as principais implicações, os principais detalhes dessa lei, já que, infelizmente, ela entrará em vigor agora no final de setembro. Uma outra implicação é que vai ser criado um órgão para fiscalizar as empresas referentes ao cumprimento da lei, como se fosse uma Anatel, uma ANEEL, no caso de energia e telecomunicações. Aí não se sabe também como é que vai ser a construção dessa agência. Então existem várias implicações na Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em sua totalidade agora no final de setembro. Então, nos próximos programas comentaremos mais sobre esse tema. Pessoal, quero deixar aqui o meu grande abraço, desejar um ótimo feriado para todo mundo aí, aproveitem, tem uns diazinhos de folga aí. Até a próxima quinta-feira com mais um Conexão Digital aqui na Jovem Pan, na 98.3. Você ouviu Conexão Digital com o professor André da Uniguaçu. Conexão Digital. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.